Manhã de junho na capital federal. Eu cumprimento todos os presentes na pessoa desta ilustre e superlativa figura que é o Dr. Francisco Caputo, aqueles que no futuro próximo ou longínquo escreverem a história da OAB aqui em Brasília e entenderão com toda certeza que essa instituição vive dois momentos. Um que antecede ao Dr. Caputo e um que lhe é posterior e superveniente. Dr. Francisco realmente tem sido uma marca, um dínamo, e eu diria, com toda certeza, que trabalhar com o Dr. Caputo é como estar amarrado na cauda de um cometa. Dr. Caputo, meus parabéns pela brilhante gestão que Vossa Senhoria tem avançado. O momento que vivemos agora exige, no meu ver, três dimensões. Uma dimensão pretérita, porque estamos aqui. Uma dimensão presente, o que fazemos aqui. E uma dimensão futura, o que faremos depois daqui. No primeiro momento, uma reflexão a propósito do que nos trouxe até aqui. É indubitável que todas as profissões, que todos os entornos e nichos nos quais o ser humano age são dignos e são superiores. No entanto, a advocacia detém alguns excepcionalismos, e essa excepcionalidade é provavelmente o que faz a nossa grande diferença. Aqui no Brasil, ainda no início da nossa fixação enquanto sociedade e cultura, aqueles que almejavam a vida pública cruzavam o oceano e estudavam numa pequena cidade portuguesa de onde herdamos um estilo que é Coimbra. Especialmente a partir da proclamação da nossa independência, uma das primeiras grandes dúvidas que havia nos homens públicos daquele tempo era a necessidade de que precisávamos de um local no qual as elites fossem treinadas para exercer o poder com dignidade e com objetividade. É aí, então, que ainda na década de 1820 se imagina na criação dos cursos jurídicos brasileiros, razão pela qual conheceremos uma escola em Olinda, posteriormente transferida para Recife, bem como uma outra escola num local que naquela época não passava de uma pequena cidade do interior e da província, que era justamente São Paulo. É aí, então, que nós vamos conhecer os nossos primeiros bacharéis. É aí então que nós vamos conhecer figuras cujas vidas eram uma mistura de poesia, ousadia e advocacia. Alguns advogavam mais, como o grande Pimenta Bueno. Alguns poetizavam mais, como o insuperável Castro Alves. Alguns outros ainda viviam mais a vida pública, como o grande conselheiro Nabuco. E é então que nós vamos ter no nosso país a fixação de uma tradição. Quando olhamos o século XX e verificamos aquela interminável lista de presidentes da República, conseguimos enxergar aí a nossa importância. Ainda que Deodoro da Fonseca fosse militar, ainda que Floriano Peixoto fosse militar, o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, era formado em Direito e advogado. O segundo deles, Manuel Ferraz de Campos Salles, era formado em Direito e advogado. O terceiro deles, Francisco de Paula Rodrigues Alves, era formado em Direito e advogado. O próximo deles, o grande conselheiro Afonso Moreira Pena, de Minas Gerais, era advogado e era formado, portanto, em Direito. Tivemos Nilo Procópio Peçanha, também advogado. Hermes da Fonseca, militar. Venceslau Braz, o grande mineiro, era advogado. Delfim Moreira Ribeiro, era advogado. Arthur da Silva Bernardes, era
Federal. O grande Washington Luiz Pereira de Souza, nascido no Rio de Janeiro, mas cuja carreira se fez em São Paulo, era advogado. O doutor Getúlio Dornelles Vargas era advogado formado em Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. José Linhares, que o sucedeu, também era advogado. João Café Filho, idem e bidem, também era advogado. Carlos Coimbra era advogado. Juscelino Kubitschek era médico, o doutor Jânio da Silva Quadros era advogado, o doutor João Belchior Maida Escolar era formado em Direito, aqueles do interregno militar de Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Castro, Figueiredo e Sarney eram de um outro contexto, e com o Sarney nós vamos ter o retorno desse grupo de advogados, o que não conheceremos com Itamar Franco, que era engenheiro, com Fernando Collor, que era administrador de empresas, e assim sucessivamente. Quando olhamos no pretérito, nós conseguimos entender a importância que temos no nosso contexto, sem também deixarmos de nos esquecer os vários momentos da história brasileira nos quais a Ordem dos Advogados fez sempre frente aos desmandos e às violências do poder do regime, e aí então necessária a lembrança de vários ex-presidentes da Ordem, a exemplo do grande Raimundo Fauro, que veio do estado de Santa Catarina, era nascido numa cidadinha chamada Caçador. É esse então um pequeno fragmento da nossa história mais recente. Se olhamos para o mundo mais antigo ainda, entenderemos as razões do nosso excepcionalismo. Alguém nos conta que a nossa profissão nasceu, provavelmente em algum lugar, no século IV a.C., quando uma pequena cidade da Península Balcânica, que hoje vive uma grande crise, a cidade chama-se Atenas, as pessoas, quando iam eventualmente discutir os problemas que havia em juízo, elas eram ou muito tímidas, não gostavam de falar, ou tinham medo de falar, razão pela qual então elas contratavam pessoas que escreveriam os seus vários discursos. Essas pessoas eram chamadas com o nome de logógrafos. Logos é a palavra, o grafo é quem escreve. Portanto, os nossos ancestrais eram pessoas que escreviam discursos, o que provavelmente pode não ser muito preciso, levando-se em conta que nem todo mundo sabia ler. Razão pela qual, então, num segundo momento, esses logógrafos serão os homens que farão a defesa das pessoas que eventualmente litigavam. Mas aí havia um problema curioso. Na hora em que essas pessoas iam receber, essas pessoas tinham um constrangimento muito grande. E o constrangimento se dava por um fato muito simples. Na cabeça deles, eles não conseguiam entender como é que alguém defenderia uma pessoa sem eventualmente acreditar efetivamente naquela pessoa. É por isso então que eles diziam: eu não posso de modo algum receber pelo que faço. No entanto, no que tange a honra que tenho, aceito sim algum estipêndio. É por esse motivo e por essa razão que com o nome de honorários, ou aquilo que é pago pela honra, é que batizamos os estipêndios que efetivamente recebemos. Portanto, somos de uma profissão que tem história, somos de uma profissão que tem memória, somos de uma profissão que tem pretérito, somos de uma profissão absolutamente digna do ponto de vista historiográfico. Esta é a minha reflexão em relação ao momento pretérito. No que tange ao momento presente, há dois aspectos que temos que levar em conta. O primeiro deles é um aspecto extremamente importante e que temos que ter um comprometimento pela sua mais absoluta defesa. Eu estou me referindo aos exames que vocês prestaram recentemente com vistas a pertencerem ao quadro da Ordem dos Advogados do Brasil. Exames absolutamente difíceis, exames feitos, pensados e cogitados com o objetivo de recrutar os melhores profissionais e que tem exclusivamente uma ideia central e que seja a partir do mérito, a partir de um critério republicano, com o holofote aceso em cima, sem nenhuma sinecura e sem nenhuma porta de trás aberta, efetivamente recrutar no meio social aqueles que mais estudaram, aqueles que mais compreendem os problemas e aqueles que efetivamente melhor vão trabalhar. Razão pela qual, num momento, digamos assim, presente, numa perspectiva imediata,
Um instante agora é um instante de comemoração. Enquanto um grupo de pessoas derrotadas, um grupo de pessoas macunaímicas e preguiçosas, passa 24 horas por dia falando mal dos exames da ordem, vocês, ao invés de um complexo de Macunaíma, fizeram um complexo de Hércules. Estudaram e passaram o exame. E por isso estão aqui. Por fim, na conclusão, uma percepção no que tange ao que vem a partir de amanhã. Na cultura burocrática brasileira, existe, infelizmente, uma péssima percepção pública no sentido de que o magistrado ocupa o mais alto degrau no mundo jurídico. No sentido de que os advogados públicos, ou então de que os representantes dos órgãos de controle, a exemplo da Procuradoria da República ou do Tribunal de Contas, ocupariam mais ou menos um espaço também superlativamente diferente. Isso tem que ser enfrentado com uma serra que corte os pés das cadeiras e que coloque todas as cadeiras no mesmo plano. Não há nenhuma relação de subordinação existencial entre um magistrado e um advogado. Estamos todos no mesmo contexto, com o mesmo objetivo e com a mesma finalidade. É por isso, então, que numa percepção de momento futuro, os senhores tenham a mais absoluta certeza que nessa cerimônia, dessa manhã, os senhores estão alçados aos mesmos níveis e aos mesmos patamares daqueles que abstratamente seriam os condutores do modelo ou da forma judicial como vivemos. Resumidamente, nós temos um passado, nós temos um exuberante presente. Eu vejo na expressão facial de cada um de vocês que está aqui na frente, o fenótipo e o biótipo de uma pessoa vitoriosa. Vocês realmente estão aqui porque merecem. Isso não é para qualquer um. Isso é para bravos e para lutadores. E vocês estão aqui porque efetivamente merecem. E no que tange a uma percepção de futuro, não se esqueçam e não se abatam jamais, em nenhum momento, porque vocês têm, efetivamente, dentro da alma, aquilo que mais qualifica um advogado, e que seja a coragem e o testemunho. É com essas palavras, e agradecendo, bem oradamente, ao convite que me foi feito, especialmente na figura tão carismática, tão diferente, tão altaneira, tão superior e tão obreira, do Dr. Francisco Caputo, que eu tenho por encerrada a minha fala, dizendo apenas uma coisa. Eu sinto nesse momento uma tremenda de uma inveja, no bom sentido. Eu queria muito estar aí no lugar de vocês, porque a partir de amanhã, ou a partir de hoje ainda, eu teria um mundo novo para desbravar. E esse mundo é certamente um mundo que escolhe pessoas superlativamente diferentes. Muito obrigado pela atenção.